paz do Senhor a todos, amém? Uma boa madrugada, né? Uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de poder, de restauração, né? De milagres. Eu profetizo sobre a tua vida uma semana de novas experiências, né? Que você venha experimentar o milagre de Deus sobre a sua vida. O milagre da vida, o milagre da vitória, né? O milagre da transformação de vida, em nome de Jesus, amém? Aqui a palavra do Senhor diz assim, olha, sejam todos bem-vindos aqui, você que está conosco pela primeira vez já, né? É um prazer tê-los aqui conosco, você que já está há mais tempo, que Deus os abençoe, aonde quer que vocês estiverem, em nome de Jesus, amém? É um prazer, né, tê-los aqui conosco, no nome de Jesus, amém? Salmo de número 1, amados, diz assim aqui a palavra, olha, né? Você quer ter uma vida vitoriosa, né? Você quer sair dessa mesmice, dessa derrota, né? Se você trazer a palavra de Deus, né? Trazer a palavra de Deus para dentro da sua vida, né? Para dentro do teu dia a dia, irmãos, não tem o que vai dar errado, né? Se você deixar só de ouvir e começar a praticar as coisas que Deus nos aconselha, né? É a melhor semente, né, irmão? Talvez você está procurando alguma semente para semear, você está procurando um jeito mais fácil para prosperar, né? Você não tem uma direção, né? A melhor direção, irmãos, a melhor semente, né? Ela dá 100 por 1, a Bíblia diz. Ela dá 100 por 1. Imagine o resultado, né? Então, assim, você quer ter uma vida vitoriosa, irmãos? Começa a pôr a palavra de Deus em prática. Começa a preparar a terra do teu coração e a terra ao teu redor, né? Da tua empresa, do teu negócio. E começa a semear a palavra de Deus ali. Começa a semear a palavra de Deus, a melhor semente, irmãos. É uma semente que não falha, né? Que não vai... Porque às vezes você planta o milho, planta o feijão, planta o arroz, né? Às vezes falha a semente, né, irmãos? Né? Às vezes tem a maioria dos pés não nasce, né? Às vezes a semente não é tão boa, não está tratada, né? Às vezes o bichinho ali come, mas a palavra de Deus é a melhor semente, né? É a semente que não falha, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, se você quiser ter uma vida próspera, uma vida vitoriosa, né, irmãos? Comece a colocar a palavra de Deus em prática. Comece a praticar o que Deus está falando, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Ninguém será contra você. Por mais que se levantar, vai cair, né? Então, assim, a palavra de Deus diz assim, olha, bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Feliz, né? Feliz, feliz, feliz ou mais que feliz. Bem-aventurado o varão, né? A pessoa, o varão, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, né, os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Então, né, irmãos, aqui, glória a Deus por isso, glória a Deus pela palavra, glória a Deus, né, pela direção de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim, aqui é uma diferença bem grande daquele que serve e daquele que não serve. Né, irmãos? O que serve, ele tem que renunciar a algumas coisas, né? Deus fala assim, ó, feliz é o homem, né,
que não se assenta na roda dos escarnecedores, nas rodinhas, né, irmãos? Não fica perdendo tempo com conversa fiada, não fica falando dos teus projetos para as pessoas, né? Antes de se realizar, né, irmãos? Fecha a tua boca. Você tem um projeto, irmãos, ora, consagra a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 16:3, né? Consagra os teus pensamentos ao Senhor e eles darão certo, né? Aleluia, né? Então, primeiramente, fala para Deus, consagra para Deus, pede a bênção de Deus. Se for de Deus, Senhor, abençoa. Se não for em peça, antes que eu faça, vai evitar prejuízo, desgaste emocional, físico, né, irmãos? Né? E aí o Espírito Santo vai começar a te dirigir, porque a palavra de Deus diz assim aqui, irmãos, olha, né, que nós, né, olha, os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, irmão, você tem que fazer a diferença onde você está, né? Você tem que fazer a diferença onde você está. Você também tem que se posicionar, né? Você também tem que se posicionar, né, irmãos? Então, assim, você tem que se posicionar nos teus negócios, você tem que se posicionar como cristão, como uma cristã, né? Você tem que se posicionar, louvado seja Deus, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, os ímpios que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não permanecem na palavra de Deus. E por isso não tem parte na Assembleia do povo de Deus. Então, assim, irmão, se o ímpio não tem parte nas coisas de Deus, o que você vai participar das tuas coisas com o ímpio? Que é aquela pessoa que está longe de Deus, né? Então, assim, você tem que se posicionar, você tem que separar, né, irmãos? As tuas coisas, os teus projetos, você não tem que ficar falando para ninguém, você não tem que ficar abrindo a boca nos quatro cantos aí de onde você está, né? O Senhor, ele fala assim, olha, nem se assenta, né, olha, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, em vez de você buscar um conselho, irmãos, de quem não pode te ajudar e não pode fazer nada por você. Busque uma orientação de Deus através do Espírito Santo, converse com Deus. É fé, né, irmãos? Você não está vendo, mas ele está te vendo. Ele está te ouvindo, né? Você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. E Deus se agrada quando nós falamos com Ele, irmãos. Irmãs, né? Deus, ele te ouve e Ele te responde. Aleluia, né? Deus é vivo. Deus é poderoso, né, irmãos, para trazer a direção, para trazer aí o bem-estar, né, em nome de Jesus, olha. Então, assim, olha, né, irmãos, né, olha, Deus conhece e abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus. Deus, ele te conhece e ele é poderoso para te abençoar, irmãos, em nome de Jesus, né? E os ímpios não têm parte no reino de Deus, então não participa nada que é seu com pessoas que não têm Deus, que zombam das coisas de Deus ainda. Né? Aprenda, irmãos, a caminhar sobre essa terra. Aprenda a caminhar no caminho direito, né? Aprenda, né? Aprenda a caminhar no caminho direito, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Aqui a palavra de Deus diz assim, olha, a separação entre esses dois grupos de pessoas existirá no decurso da história da redenção e continuará na eternidade. Então são dois grupos de pessoas bem distintos, né, irmãos? Aquele que prospera e aquele que padece, né? Aquele que prospera, que busca Deus e Deus abençoa, né, irmãos? Pede a bênção de Deus, a bênção do Pai, né? E aquele que não prospera, aquele que vai perecer, né? Então, qual desses dois grupos você quer participar? Ou você já está participando, né? Do grupo que tem uma vida vitoriosa e vai vencer em nome de Jesus, né, irmãos?
Deus nos garante a vitória. Nós temos luta, nós temos aflições, né? O Senhor, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ponto. Deus, ele venceu todas as situações, né, irmãos? Então, se você estiver em Deus, irmãos, né, nós vamos conseguir vencer. Você também vai conseguir vencer em nome de Jesus, né? Jesus foi perseguido, cuspido, caluniado, né, irmãos, perseguido, né? Se levantaram contra ele, mas caiu tudo por terra. Ele venceu a morte, ele venceu os problemas, ele venceu, né? Ele venceu. Em nome de Jesus, ele venceu e ele está vivo, né, irmãos? Né? Então, assim, nós podemos ser perseguidos, né? A Bíblia fala assim, que aqueles que nos abençoam, irmãos, serão abençoados. E aqueles que amaldiçoam, serão amaldiçoados. Então, assim, você não precisa se preocupar com aqueles que se levantam contra você. Porque Deus, ele nos justifica e ele nos defende também, né? Você tem que se preocupar, irmãos, em fazer direito, em caminhar nesse caminho que Deus quer te ajudar você a caminhar. Um caminho que te leva uma vida próspera, uma vida vitoriosa. E depois da eternidade, irmãos, você vai vencer também em nome de Jesus, né? Então, assim, que grupo de pessoas que você quer participar, né, irmãos? Olha, existirá, olha, essa separação, né, irmãos, entre o justo e o ímpio. No decorrer da história, no dia a dia, Deus vai separando quem é de Deus e quem não é de Deus. E de vez em quando Deus passa a peneira, né, irmãos? Dá um chacoalhão no mundo, né? Deus deu um chacoalhão no mundo aí através do Covid, lá no sul, né? Com esse mover das águas lá naquele lugar, Deus vai passando a peneira, né, irmãos? Aquele que está firme permanece, né? Aquele que confia no Senhor permanece, mesmo que Deus, já chegou o momento de Deus recolher a vida dessa pessoa, ela vai vencer, né, irmãos? Ela vai conseguir vencer e vai estar com o Senhor. Em nome de Jesus, né? Mas aquele que não está, né, irmãos, vai perecer, né? Isso é fato, né? Não é uma palavra de maldição, mas é uma verdade, né, irmãos, que Deus, ele nos orienta e fala conosco aos nossos ouvidos todo dia isso. Né? Deus não quer que ninguém pereça, mas aqui o Senhor falou que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Olha, os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos seus frutos, né, irmãos? A árvore, ela se conhece pelo fruto que ela dá. Então, assim, né, irmãos? Aí você olha assim e você fala assim, nossa, que fruta que é essa? Quem mora numa cidade grande e vem para o interior, né, irmãos? Não sabe se é manga, não sabe se é goiaba, não sabe se é limão, né? Só vai saber que fruta que é a hora que árvore que é, né? A partir da hora que ela der um fruto, o fruto começa a aparecer. Então, né, irmãos, os crentes, os cristãos, é conhecido pelo que as atitudes que praticam, onde vão, com quem fala, o que faz, né? Aleluia, né? Olha aí, né? Pode ser conhecido pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam, pelas pessoas com as quais convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas, né? Então, assim, né, irmão? Você conhece, aí você olha assim e fala, nossa, a pessoa fala bonito, hein? A pessoa prega muito bem, amém. Glória a Deus por isso. Mas e o fruto que ela está dando, né, irmãos? E o fruto que você está dando? Você está acrescentando na igreja? Você está acrescentando na tua casa? Você está acrescentando na tua empresa? Né? Que grupo de pessoas, as pessoas estão olhando e você está vendo o quê? Só folhas ou frutos também? Né? Tem pessoas que só produzem folhas, né? Jesus foi procurar figo naquela figueira e não achou só folhas, achou só aparência e amaldiçoou ali aquela figueira, né, irmãos, né? Então, assim, que grupo que você participa, né? Aleluia, né? E aqui, olha, aí você quer ter uma vida vitoriosa, né, irmãos? Aqui vem o segredo de todo o sucesso da nossa vida, né?
Aleluia, né? Aqui diz assim, olha, mas esse grupo de pessoas que vence, né, irmãos, e que prospera de verdade, né, e tem a bênção do Pai, a bênção de Deus, né, olha, tem o seu prazer na lei do Senhor, né, olha, os santos de Deus não somente evitam o mal, mas como ele também edifica a sua vida em torno da palavra de Deus. Aleluia, né? Então, irmãos, nós não só não evitamos o mal, erramos, somos falhos, né? Mas o que? Os cristãos de verdade, o que, irmãos? Evitam o mal, tem o mal ali, a pessoa ela se desvia. Por mais que pareça apetitoso, por mais que pareça convidativo, né, irmãos? Essa pessoa evita o mal, ela tem o temor de Deus. O que é o temor? Começa a respeitar aquilo que Deus está falando. Porque aquilo que Deus está falando, irmãos, é para o nosso bem, é para o meu bem, é para o teu bem. O conselho de Deus, a direção de Deus para mim e para você é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Então, quando Deus ele nos dirige, ele nos repreende, irmãos, é para o teu bem. Deus ele tem pensamento de paz para você e não de mal, né, para dar o fim que você está esperando. Ninguém, irmãos, que está numa enfermidade, numa cadeia, quer terminar ali. Quer terminar enfermo, quer terminar doente, quer terminar preso, quer terminar aí fracassado. Todos querem ter um fim diferente. E Deus tem um fim diferente para mim e para você. Deus tem uma providência para mim e para você. Mas você que escolhe, né, irmãos, o que você quer plantar na tua vida. Qual é a colheita que você quer colher? Então, assim, às vezes você não pensa na semente que você está plantando. Só que você tem que ter a certeza, irmãos, que mais dias ou menos dias você vai colher o que você está plantando. Então, às vezes, a proporção do mal tem vindo, você fala, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo só comigo, ó céus, ó vida, né? Você começa a reclamar, né, irmãos? Mas começa a pensar, o que você tem praticado lá atrás? A colheita tem vindo, né, irmãos? Você quer ter uma vida de paz, uma vida vitoriosa? Começa a edificar a sua vida na palavra de Deus. Começa a trazer o poder da palavra de Deus sobre a tua vida, né? Olha, como também edifica a sua vida em torno da palavra de Deus, né? Aonde que você tem colocado a tua vida, irmãos? No conselho das pessoas aí do mundo? E tem caído, e tem se decepcionado, e tem te frustrado, né? Olha, né? Ou você tem edificado a tua vida em torno da palavra, você tem lido, meditado de dia e de noite no que Deus está falando, irmãos? Você fala, puxa vida, olha isso, eu não pratiquei ainda, isso a minha mente não alcançou ainda, né? Olha, procura obedecer à vontade de Deus, porque os seus corações realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor. Aleluia! Você tem tido prazer, irmãos, né? Aleluia! Lá no Salmo 24, se eu não me engano, falou assim, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Você se alegra de ser convidado para ir na casa do Senhor, ou você acha que é um fardo, irmão? Você acha que é algo ruim, né, para a tua vida, né? Você tem tido prazer ou você tem deixado de lado as coisas de Deus, né? Então, assim, né, irmãos, a escolha é tua, né? Me disseram, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, eu tenho prazer de estar na presença do Senhor, irmãos. Eu tenho prazer de meditar, porque esse alimento aqui vai alimentar minha alma, vai trazer alegria, paz, né? Vai trazer discernimento das coisas, né? Olha, aleluia, né? Realmente tem prazer nos caminhos e no mandamento do Senhor, onde os ímpios perecem porque não querem amar a verdade, aleluia, né? Então, assim, por que muitas pessoas estão perecendo? A Bíblia diz que as pessoas, né, irmãos, olha, estão sendo destruídas porque elas não conhecem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído, está perecendo porque não conhece o poder de Deus, aleluia.
não querem conhecer a verdade, não dão importância para a verdade, preferem a mentira, preferem ser enganados, enganar e ser enganados, né, irmãos? Né? Então, assim, desculpa, irmãos, o que você quer, né? Você quer ter uma vida vitoriosa? Começa a amar a verdade, começa a falar a verdade, começa a praticar a verdade, né, irmãos? Né? Olha, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus meditam na sua lei, na sua palavra, a fim de moldar os seus pensamentos e atitudes e ações. Leia a palavra das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. Ao meditarem num texto bíblico, vem às suas mentes e perguntam, né? O Espírito de Deus está aplicando esse versículo na minha vida neste momento, né? Olha, aqui é uma promessa de Deus para mim buscar na palavra de Deus. Aleluia. Deus está dando uma ordem para mim obedecer. Você vai entender isso lendo a palavra de Deus, né? Olha, o Espírito de Deus está em harmonia, né? Eu estou em harmonia com aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, né? A Bíblia diz lá em Amós, né, 3:3, né? Poderão duas pessoas andarem juntas se não concordam? Você quer ter uma vida vitoriosa, mas você não concorda com aquilo que Deus está falando? Você não aceita o conselho, você não aceita a direção, né? Mas como é que você vai prosperar? Como é que o Espírito Santo vai te abençoar se você não aceita ser dominado por esse mover, né? Por esse, né, irmãos? Por esse processo de transformação, né? De verdade que Deus quer envolver você, né? Aí tá aí fora, né, irmãos? Esse sistema maligno aí, né? Muitos estão envolvidos no sistema do mundo, mas Deus quer que você entre no sistema de Deus, né, irmãos? Na direção de Deus é diferente, né? As coisas de Deus são diferentes, são santas, né, irmãos? E para terminar, nos diz assim, olha, é como ribeiros de água. O resultado para o que fielmente busca a Deus e a sua palavra é ter a vida no Espírito, né? Você vai ter vida no Espírito, você vai entrar no território, irmãos, de vitória. Deus não tem morte para você, mas você quer estar no mundo e quer ter vitória, né? No mundo você entra no território da morte. Deus não tem a morte para você, mas você quer encontrar vida no território da morte. Não tem jeito, né, irmãos, né? Para você ter vida, você tem que entrar no território da vida. Deus tem vida para você. Deus tem vitória para você. Deus não tem a morte para você. Mas aí você quer ficar no mundo e ter vida. Não tem jeito, né, irmãos? Como é que Deus vai te dar uma coisa que Ele não tem? Deus não tem a morte para você. Então, o que você está fazendo no território da morte? Você tem que sair do território da morte e entrar no território da vida, onde Deus tem vida para você, onde Deus tem vitória para você, né? Se você continuar no território da morte, você vai ter morte, né? Você vai ter morte física, morte espiritual, morte eterna, né? Então, assim, Deus não tem morte. Como é que Deus vai te dar vida, morte para você se Ele não tem a morte para te dar? Então você vai ficar desiludida onde você está no território da morte, nas coisas do mundo, né? Você vai ficar sem direção, uma ovelha perdida. E aí uma ovelha perdida não consegue entrar no céu, não consegue entrar na família de Deus, né? Mas Deus, irmãos, Ele quer que você escolha o território da vida. Você tem que querer ter vida. Jesus tem vida para te dar. E isso Ele tem para te dar. Ele falou assim, olha, eu tenho vida e vida com abundância para te dar. Então, mas para você ter vida, você tem que entrar no território da vida, onde Deus está. E aí sim você vai receber essa porção. Você vai receber vida, você vai receber vitória, né? Aleluia! Mas se você continuar, né, irmãos, escolhendo o território da morte, Deus não tem vida para você lá, né? Deus não tem a morte, como é que você vai querer continuar lá? Deus não tem a morte, né, irmãos? Né? Olha, Deus tem vida, né? E os ímpios, né? Olha, aqui descreve que os pecadores impertinentes está sobre três quadros horríveis. São como a moinha lançada para longe por forças que não consegue ver. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo e perecerão eternamente, né? Então, assim,
O que você quer para você? Uma vida de derrota ou uma vida de vitória? Né, irmãos? Uma vida de vida, né? Entra no território da vida onde Deus tem vida para te dar. Mas se você continuar querendo andar no território do mundo, né, irmãos? No território da morte, Deus não tem vida para você lá. Deus não tem morte, né? Deus não tem morte, como é que você quer continuar lá? Você vai perecer, né, irmãos? Né? Como é que você quer uma coisa que Deus não tem para te dar e onde você está, né? Você tem que entrar para o território da vida, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por essa semana, Senhor, seja bem-vindo. Pai, no nosso meio, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, o teu poder, a tua graça. Senhor, o Senhor é poderoso para convencer a vida deste homem e desta mulher, Senhor. Pai, vai dando vitória, vai agindo, Senhor, naquilo que eles precisam. Vai trazendo discernimento. Oh, Pai, queima nos corações nesta madrugada o desejo de entrar no território da vida. Pai, porque o Senhor tem vida e vida com abundância para dar, Senhor. Pai, vai ungindo esta pessoa do alto da cabeça, pronta dos pés. Senhor, vai abençoando, Senhor. Pai, Senhor, o Espírito dela vai envolvendo ela nesta revelação desta palavra. Senhor, aqueles que estão no território da morte, Deus, mas querem ter vida ali, Senhor, ilumina a mente deles, traga discernimento do que eles estão querendo, Senhor. Oh, Pai, que eles venham discernir espiritualmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Senhor, abençoa pelo poder da tua palavra, abençoa pelo poder do Senhor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, repreende toda a força das trevas, repreende todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória à tua igreja, Senhor. Oh, Pai, que eles queiram ter uma vida vitoriosa na Tua presença, que eles venham buscar ao Senhor, oh Deus, para que eles possam viver e prosperar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos.